Seu Osvaldo acordou cedo naquele sábado. Antes mesmo do sol nascer, ele já estava de pé, andando pela casa com passos lentos, mas cheios de propósito. Era um dia especial, o dia em que completaria 80 anos. 80. O número soava pesado, quase inacreditável, mas ele estava ali, inteiro, um pouco mais curvado, sim, com as mãos trêmulas e o cabelo completamente branco. Mas o coração ainda batia firme, especialmente hoje. A casa estava em silêncio, como sempre. Desde que Dona Ivone partiu, 7 anos atrás, o som mais constante era o tic-tac do relógio antigo na parede da sala. Mesmo assim, naquele dia, havia música em seu coração. Ele colocou um disco antigo para tocar. Um bolero que ele e Ivone dançavam na varanda nas noites frescas de domingo. Enquanto a melodia enchia os cômodos, ele foi até a cozinha e começou a preparar o café. Separou as xícaras boas, aquelas com borda dourada que só usava em datas especiais. Colocou o bule em cima da mesa, cortou fatias de pão, esquentou leite. Tudo com um cuidado que só os velhos sabem ter. Aquele cuidado de quem não tem pressa e enxerga beleza nos detalhes pequenos. Depois do café, passou para a segunda etapa, a decoração. Pegou uma toalha de mesa florida, estendeu com capricho, espalhou algumas bexigas coloridas que havia enchido na noite anterior. Elas estavam um pouco murchas, é verdade, mas ainda alegravam o ambiente. Em cima da cristaleira, colocou uma moldura com uma foto antiga. Ele, Ivone e os filhos pequenos, sorrindo em frente à mesma casa. Os filhos. Como ele esperava por eles! Tinha mandado mensagem para todos, até tentou fazer uma chamada, de vídeo, embora não soubesse muito bem como funcionava aquele aparelho novo. Esperava que, dessa vez, eles viessem. O bolo ele mesmo encomendou. Chocolate com cobertura de brigadeiro, do jeito que gostava. Comprou lembrancinhas simples, pequenos pacotinhos com balas, feitas com papel colorido que ele mesmo cortou e amarrou com fitilhos. Estava tudo pronto. Só faltavam os convidados. As horas foram passando, 10 da manhã, meio-dia. Nenhuma campainha, nenhum carro estacionado na frente da casa, nenhum telefonema. Ele se sentou na cadeira de balanço e ficou olhando pela janela. Lá fora, o mundo seguia seu curso. Crianças correndo, o sol alto, o barulho distante de uma bola batendo no portão. Mas, ali dentro, o tempo parecia parado, como se o relógio tivesse se cansado de marcar o vazio. Às 3 da tarde, o bolo já começava a derreter. O chantilly escorria um pouco, vencido pelo calor. Seu Osvaldo levantou devagar, pegou um pedaço e comeu em silêncio. Depois, olhou para a mesa cheia de cadeiras vazias e suspirou fundo. Ele não ia chorar. Não naquele dia. Foi então que ouviu um barulho no portão. Pequeno, como se alguém estivesse cutucando o metal com o dedo. "Moço!" Uma voz infantil, tímida. Seu Osvaldo se levantou devagar e foi até a porta. Quando abriu, viu 3 crianças, suadas e ofegantes, paradas ali com os olhos arregalados. "Desculpa incomodar, a gente estava jogando bola na rua e ficou com sede. Tem água aí?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Observou os 3. Um menino, com o cabelo espetado, uma menina de vestido rosa manchado de terra, e outro garotinho menor, chupando o dedo e escondido, atrás dos 2. "Claro que tem água", respondeu com a voz ainda surpresa. "Entrem, venham tomar um copo aqui dentro. Tá quente demais lá fora." As crianças se entreolharam desconfiadas, mas algo no olhar do velho parecia confiável. A menina foi a primeira a dar um passo para dentro. Depois os outros seguiram. Seu Osvaldo os conduziu até a cozinha, serviu água gelada nos copos de vidro. "Com cuidado, hein?" alertou. Enquanto eles bebiam, ele reparou em algo curioso. Os olhos deles brilhavam ao verem a mesa decorada. "É seu aniversário?" perguntou o menino mais velho, com a boca ainda molhada. "É, 80 anos", respondeu Osvaldo quase num sussurro. "Uau,
É mais do que a minha avó, disse a menina impressionada. Cadê o pessoal? Da festa? Seu Osvaldo ficou em silêncio por um instante. Depois deu um sorriso triste. Acho que se perderam no caminho. As crianças se entreolharam de novo. O mais novo puxou a manga da camisa do velho e disse baixinho: Eu posso cantar parabéns para você. Aquilo quebrou alguma coisa dentro de seu Osvaldo. Uma barreira, uma parede de silêncio e solidão construída ao longo de anos. Ele não respondeu. Apenas balançou a cabeça e, com um gesto, os conduziu de volta à sala. Vocês gostam. De bolo? A resposta veio em coro. Sim! E foi assim que tudo começou. 3 crianças da rua, um pedaço de bolo, um sorriso e uma festa que estava prestes a acontecer, mesmo sem ter sido convidada. As crianças se sentaram ao redor da mesa como se estivessem num parque de diversões. Os olhos brilhavam, não só por causa do bolo de chocolate, mas por tudo. As bexigas coloridas, as lembrancinhas, os copos decorados. Parecia que tinham sido transportadas para um lugar mágico. Uma ilha de alegria no meio de uma rua quente e sem graça. Seu Osvaldo foi buscar a faca do bolo e, quando voltou, o mais velho já estava puxando uma das bexigas para brincar. A menina batucava na mesa como se fosse um tambor. E o menor? Esse já tinha metido o dedo na cobertura do bolo e lambeu com um sorriso sapeca, como se estivesse cometendo o maior crime do mundo. Ei, esse aí é meu pedaço, brincou seu Osvaldo. Todos riram. Foi um riso simples, leve, que preencheu a sala de um jeito que fazia tempo que ele não sentia. Ele acendeu as velinhas, 8 delas, uma para cada década. As crianças se ajeitaram, batendo palmas automaticamente, e começaram. Parabéns para você. Seu Osvaldo ficou em pé, parado, olhando aquilo. Era surreal. 3 crianças que ele nunca tinha visto, cantando para ele com mais entusiasmo do que seus próprios filhos. Quando as velas foram apagadas, ele sentiu uma lágrima quente escorrer, rápida, discreta. Tentou disfarçar com um sorriso e cortou o bolo. Cada um ganhou uma fatia generosa. Ele ficou por último. Comeu devagar, saboreando mais do que o chocolate, saboreando aquele momento inesperado de ternura. Seu nome é Osvaldo, né? Perguntou a menina, entre uma mordida e outra. Isso, mas vocês podem me chamar de vô Osvaldo, se quiserem, disse meio de brincadeira. Vô Osvaldo? Gostei, disse ela sorrindo. Eu sou o Tiago, disse o mais velho. Eu sou a Bia, disse a menina. O pequeno demorou, mas depois de um cutucão da irmã, murmurou. Luquinha. Nome bonito, respondeu o velho. Tiago, Bia, Luquinha. Agora já somos quase uma turma. Eles passaram a tarde ali. Depois do bolo, foram para o quintal. Vô Osvaldo pegou uma bola velha guardada na lavanderia e deixou os pequenos brincarem. Enquanto isso, sentou-se na cadeira de balanço e ficou observando. Bia dançava como se estivesse num palco. Tiago fazia malabarismo com a bola. E Luquinha corria atrás das borboletas que pairavam no jardim meio seco. Aquele quintal, que por anos foi só silêncio e poeira, agora estava vivo. No fim da tarde, ele preparou um suco de laranja e serviu com biscoitos de polvilho. A conversa rolava solta. Falavam sobre escola, sobre desenhos animados, sobre coisas simples que ele já nem lembrava que existiam no mundo de uma criança, mas que agora voltavam, uma por uma, colorindo sua memória. Você mora sozinho? Perguntou Tiago, já de barriga cheia, olhando para dentro da casa. Moro. Sim, desde que minha esposa se foi. E seus filhos? Estão por aí, cada um no seu canto. Cresceram, né? Ah! Tiago respondeu, mas sem saber muito o que dizer. Não havia resposta certa para isso. Já o Luquinha se aproximou devagar e sentou no colo de seu Osvaldo, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E foi. O velho sentiu aquele corpinho leve encostar no seu peito e teve que piscar rápido para segurar mais uma lágrima.
Ali, no meio daquela bagunça improvisada, uma ideia nasceu. Uma ideia simples, mas poderosa. Ele não precisava esperar os outros. Ele podia fazer sua própria festa, sua própria família. E naquele momento, aqueles três ali, barulhentos, sujos e espontâneos, eram tudo o que ele precisava. A tarde virou noite, e com a chegada da escuridão veio o friozinho. "Tá tarde, vô Osvaldo", disse Bia. "Nossa mãe já deve estar chamando." "Então vão, mas esperem." Ele entrou na casa e voltou com 3 saquinhos coloridos, as lembrancinhas que ninguém veio buscar. "Isso é para vocês." As crianças pegaram como quem segura um troféu. Agradeceram com abraços rápidos e sinceros. Quando atravessaram o portão, viraram para trás e gritaram quase em coro: "Feliz aniversário, vô Osvaldo!" Ele ficou parado ali, vendo os 3 sumirem rua abaixo. Depois entrou, fechou a porta e sentou na poltrona. A casa estava em silêncio de novo, mas dessa vez era um silêncio bom, daqueles que vêm depois de um dia cheio, um silêncio de alma lavada. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia esquecido, se sentia presente. Na manhã seguinte, seu Osvaldo acordou mais cedo do que o normal, não porque tivesse algo urgente a fazer, mas porque não conseguia parar de pensar no dia anterior. Aquela casa que antes parecia um museu de memórias empoeiradas, agora parecia viva. Havia migalhas no chão, pegadas pequenas no quintal e até uma bexiga estourada perto do sofá. Ele sorriu ao ver tudo aquilo. Era a primeira vez em muito tempo que se sentia cansado de um jeito bom. Enquanto tomava café, ouviu um barulho no portão, um estalo metálico, igual ao do dia anterior. Quando se aproximou da janela, lá estavam eles, Tiago, Bia e Luquinha, com os rostos colados nas grades, como se estivessem espionando um castelo encantado. "Vocês de novo?" disse rindo ao abrir o portão. "É que foi legal ontem", disse Bia. "A gente pode voltar?" "Claro que pode, mas hoje não tem bolo." "Tudo bem, a gente trouxe pipoca", respondeu Tiago, mostrando um saco mal amarrado com barbante. E foi assim que começou a rotina. Um ritual silencioso e espontâneo. As crianças passaram a aparecer quase todos os dias, às vezes com brinquedos, às vezes com comida, às vezes só com as histórias da escola e os machucados do joelho. Vô Osvaldo passou a esperar por eles. Começou a varrer o quintal de manhã, arrumar os bancos, deixar a água gelada pronta. Aos poucos, foi se sentindo útil de novo. No terceiro dia, enquanto as crianças pintavam desenhos com lápis de cor, em cima da mesa, Tiago perguntou: "Vô Osvaldo, você tem neto?" Ele hesitou. "Tive, quer dizer, tenho, né? Mas não vejo faz muito tempo." "A vida afastou a gente." "Você sente falta dele?" A pergunta bateu fundo. "Sinto. Muita." Bia, do outro lado da mesa, parou de colorir e olhou para ele com seriedade. "Então agora a gente é seu neto também, tá bom?" Aquela frase, dita com toda a inocência do mundo, foi como um abraço de alma, um presente. Vô Osvaldo apenas balançou a cabeça, tentando sorrir. Nos dias seguintes, ele começou a ensinar coisas para eles, como plantar hortelã, como usar um prego sem esmagar o dedo, como fazer barquinhos de papel que flutuam de verdade. Luquinha passou a chamá-lo só de vô, como se aquele título já fosse dele desde sempre. Num fim de tarde chuvoso, as crianças chegaram molhadas, mesmo assim, sorrindo. "Trouxemos uma coisa", disse Bia. Era um retrato desenhado, com lápis de cera. Eles, os 3, de mãos dadas com vô Osvaldo. Todos com sorrisos grandes e cabeças desproporcionais. Ele olhou o desenho por longos segundos antes de dizer: "Posso colocar na geladeira?" Claro. Naquela noite, antes de dormir, Osvaldo se pegou falando sozinho. Será que a vida recomeça aos 80? E pela primeira vez achou que sim. Mas nem tudo são flores. Uma semana depois, ele percebeu algo estranho. As crianças não vieram, nem no dia seguinte, nem no outro.
No quarto dia, ele começou a ficar preocupado. Voltou a sentir o peso da solidão. A casa, que já estava ficando com um cheirinho de pão com manteiga e risada de criança, voltou a cheirar a passado. Foi então que ouviu um barulho diferente no portão. Quando abriu, não eram as crianças. Era uma mulher de rosto fechado e mãos nos quadris. Devia ter uns 30 e poucos anos, mas os olhos cansados pareciam carregar muito mais. O senhor é o tal do Osvaldo? Sou. Posso ajudar? Pode sim, parando de atrair meus filhos para sua casa. Ele ficou sem saber o que responder. Antes que pudesse dizer algo, ela continuou. Eles passaram a semana aqui, né? Comendo bolo, tomando suco, voltando com lembrancinha. Agora acham que o senhor é o novo avô deles. Pois não é. Ele tentou manter a calma. Desculpe, senhora, eu não quis invadir nada. Eles apareceram aqui pedindo água. E eu só ofereci o que tinha, atenção. Ela cruzou os braços, apertando os olhos. Só quero que saiba, são meus filhos. E a vida deles já é complicada o bastante sem mais confusão. Entendo, disse ele. Mas não foi confusão, foi carinho. A mulher pareceu hesitar. Respirou fundo. Eles falaram que o senhor é legal, que ensina coisa, que brinca. Eu só achei que devia vir ver com meus próprios olhos. Ele fez um gesto simples com a mão. Quer entrar? Tomar um café? Ela olhou para o chão, depois para dentro. A casa era simples, mas tinha uma aura boa. Só um pouco. E entrou. Eles sentaram-se à mesa. Seu Osvaldo preparou o café com o mesmo capricho de sempre. Bule de louça, açúcar separado, 2 xícaras. A mulher observava tudo em silêncio, ainda com o semblante desconfiado. Me desculpe. Não sei seu nome, disse ele, tentando suavizar o clima. É Patrícia. Prazer, Patrícia. Osvaldo. Ela deu um leve aceno com a cabeça. Sou mãe da Bia, do Tiago e do Luquinha. A vida não anda fácil. Trabalho em 2 lugares, chego tarde, saio cedo. Eles ficam muito tempo sozinhos. Quando começaram a falar do senhor, achei estranho. Entendo. Eu também estranharia. Criança indo para a casa de um velho que ninguém conhece. É justo desconfiar. Ela finalmente soltou um pequeno suspiro. Mas eles voltaram felizes. E eu não via isso fazia tempo. Osvaldo sorriu, um sorriso calmo, sincero. Eles trouxeram alegria para essa casa. Nem sei como agradecer. Patrícia mexeu na xícara, sem beber. Depois de um tempo, olhou ao redor. Viu os desenhos na geladeira, as bexigas murchas penduradas nos armadores, o retrato da família antigo sobre a estante. Essa casa tem cheiro de vó, mesmo sem ter uma. Ele riu com os olhos marejados. Essa casa tem cheiro de saudade, Patrícia, mas eles trouxeram outro cheiro, um que eu já tinha esquecido. Ela pareceu tocar fundo com aquilo. Ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois disse, eles podem voltar, mas só se o senhor quiser. Claro que quero. Eles são minha visita preferida. Naquela tarde as crianças voltaram. Ao verem a mãe sentada com o vô Osvaldo na varanda, hesitaram, mas Patrícia sorriu e disse, vão, o vô está esperando. E foi ali, naquele instante, que a vida mudou. De novo. A partir daquele dia, as visitas se tornaram parte da rotina. Eles vinham depois da escola, lanchavam, brincavam, aprendiam. Aos poucos, o quintal foi virando uma pequena horta, hortelã, cebolinha, tomate cereja. Tudo plantado por mãos pequenas, guiadas por mãos enrugadas. Osvaldo voltou a ter propósito. As dores nos joelhos continuavam. A vista cansava. Mas o coração, esse parecia rejuvenescido. Certo dia, Tiago chegou com um convite da escola. Hoje tem apresentação. Quer ir, vô? Se eu quero. Foi com a camisa engomada, o sapato polido e um brilho nos olhos que não se via há muito tempo. Bia dançou, Luquinha cantou desafinado e Tiago leu um poema de cor. Na plateia, Osvaldo chorou como uma criança. Não era apenas emoção, era pertencimento.
Depois da apresentação, Patrícia se aproximou e pela primeira vez deu um abraço nele. Forte, silencioso. Obrigada, disse ela, por dar aos meus filhos algo que eu não podia naquele momento. Um pouco de leveza. E eles me deram vida, Patrícia. Foi troca justa. No domingo seguinte, era dia dos pais, e sem avisar, os três chegaram com um bolo simples comprado na padaria. Hoje é dia do vô também, disse Bia. Colocaram o bolo na mesa, acenderam uma vela só e cantaram parabéns, como da primeira vez. E como da primeira vez, Osvaldo chorou. Mas dessa vez não era por estar sozinho. Era por ter sido encontrado. Mais tarde, ele recebeu uma ligação, número desconhecido. Pai? Era seu filho, um dos que não apareceu no aniversário. Soube que o senhor fez uma festa, disse do outro lado da linha, num tom quase envergonhado. Fiz sim, foi maravilhosa. Desculpa não ter ido. Você ainda pode vir. A casa agora vive cheia. Houve um silêncio do outro lado. Talvez eu passe aí na semana que vem. Passa. Tem sempre lugar para mais um na mesa. Depois que desligou, Osvaldo olhou pela janela. As crianças estavam no quintal, brincando. O sol dourava o chão. A vida de novo parecia plena, e ele pensou com um sorriso calmo. Às vezes, a festa mais bonita é aquela que a gente não planeja, porque no fim não é sobre quem você convida, é sobre quem realmente aparece.